Jesus, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que se reúnem aqui nesta noite. Obrigado por este ambiente. Obrigado por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado porque o Senhor tem nos cuidado até aqui, Senhor, e chegamos até mais uma quinta-feira, vivos, Senhor, meu Deus, e dispostos a adorar e bendizer ao teu nome, Senhor, e ouvir a tua voz. Por isso te pedimos, Senhor, venha falar conosco, venha nos tocar, Senhor, venha nos ensinar mais uma vez. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos porque confiamos em ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, até o capítulo 11, Paulo falou sobre doutrinas, sobre o que Deus fez, o que Ele preparou, como Ele conduziu, e a partir do capítulo 12, é a resposta que nós damos àquilo que Ele fez. E uma dessas respostas é viver em santidade. E esse capítulo 12, e o versículo 1 e o 2, já foi um dos versículos mais pregados na igreja até hoje. Houve um tempo que um pregava, passava uns 15 dias, o outro vinha e pregava. É verdade ou não é? Quem lembra disso aí? Houve um tempo que se pregou muito sobre esse versículo. Tanto que se pregou que ele ficou lá do lado, ninguém vai nem ler quase, né? Não, ainda volta e meia alguém lê, né? Se eu não me engano, a Carol leu esses dias, não faz muitos dias, esse versículo. E esse texto é muito bonito e é um chamado de Deus de uma resposta àquilo que Ele fez por nós. E Paulo vai começar dizendo que roga pelas misericórdias de Deus que apresenteis, tem uma versão que diz, os vossos corpos. A nova versão internacional deu uma melhorada, para dizer assim que é. Mas diz assim, ofereçam-se em sacrifício vivo. E é interessante que parece que a ênfase que Paulo dá, ofereçam os vossos corpos como sacrifício, é dado uma ênfase de propósito. Para nós, na NVI chegou essa tradução de apresentar-se em sacrifício ou oferecer-se em sacrifício. Mas Paulo vai dar ênfase à palavra corpo. Por quê? Nós já falamos aqui que corpo para o grego era mal. Na verdade, para o grego o corpo era o sepulcro da alma. Então, era mal. E Paulo vai dar essa ênfase por quê? Porque a partir do corpo é que nós servimos a Deus. E lá no capítulo 3, Paulo falou que quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos e entregávamos nossos membros à vontade da carne. E o pecado é quem nos governava. E o pecado a gente fazia e praticava através do quê? Do corpo. E quando a gente vem para a igreja, a gente quer espiritualizar para quê? Para que o corpo continue fazendo as vontades dele e a gente quer oferecer para Deus algo do espírito. Não é verdade? Você pode ver que a tentativa religiosa é de espiritualizar as coisas, mas esquece-se de oferecer-se como sacrifício a Deus. E tudo que eu posso fazer não é no meu espírito, até porque espírito e o meu corpo são uma coisa só. Então o que eu pratico tem que ser íntegro. Nós somos pessoas integrais. Nós somos pessoas que Deus, quando nos criou, Ele pegou o pó da terra e soprou fôlego de vida. Então o que nós somos? Pó da terra e o sopro de Deus, fôlego de vida. Nós somos integrais, nós somos pessoas compostas do quê? De vida que vem de Deus e o pó da terra que é esse barro e essa carcaça, e que a gente só faz algo através disso, que é esse corpo. Não é verdade? Não tem como a gente oferecer a Deus algo místico. E às vezes o misticismo religioso atrapalha o relacionamento com Deus. Por quê? Porque servir a Deus é servir a Deus no quê? No corpo. Não tem como desconectar.
essa realidade. Não é verdade? Por isso que Paulo vem e diz assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, sacrifício e tem que ser vivo. É interessante, né? Você vai sacrificar, tem que matar, não é verdade? Você vai sacrificar, tem que morrer. E oferecer a Deus esse sacrifício, se entregar a Deus como sacrifício, é algo muito difícil. Por quê? Porque Paulo vai dizer assim, ó: um sacrifício vivo, um sacrifício que é santo e que é agradável a Deus. Este é o culto racional, que é uma palavra no original, é lógicos, que significa racional, razoável, algo que faz sentido. Por isso que não dá para desconectar e não dá para ser místico, porque se nós tornarmos um culto, um misticismo religioso, isso não é mais racional, foge da razão, não é verdade? Claro que tem, nós acreditamos na unção do Espírito Santo, no derramar do Espírito Santo, nós acreditamos no derramar do poder de Deus sobre as nossas vidas, mas isso só vem em nós quando nós estamos oferecendo a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, e é nesse culto racional que Deus derrama o seu Espírito, é nesse culto racional que Ele interage com os nossos corpos, que nós estamos entregando a Ele. Paulo disse lá: vocês outrora eram escravos do pecado, entregavam os vossos corpos, a vossa mente ao pecado, ao mundo, aquilo que vocês tinham vontade de fazer. Agora que vocês já receberam de Deus a justificação, agora vocês buscam através da palavra de Deus a santificação, esperando o dia da glorificação, vocês precisam se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse lógicos é o quê? Que o meu culto não tem que ser só o culto na hora do culto. É aí que entra a parte difícil, que Paulo está dizendo: não pode ser desconexo o meu cultuar a Deus com o meu viver diário, não pode ser desconexo aquilo que eu ofereço para Deus no culto e a forma que eu lido com a minha esposa em casa, não pode ser desconexo a forma que eu venho no culto e me apresento diante de Deus e a forma que eu lido com o trabalho, não pode ser desconexo aquilo que eu venho e ofereço a Deus e a forma como eu lido com o meu dinheiro. Então o culto é uma vivência, é viver, é oferecer-se o seu corpo como um sacrifício vivo. Tem que ter lógica, tem que ter sentido. Não pode ser, nós não podemos ser pessoas de dupla personalidade. Ou melhor, nós não podemos ser crentes camaleões. É o que Paulo vai dizer aqui nesse texto. Que ele vai dizer assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Tem alguma versão que esse versículo está um pouco diferente no começo? Não? Não tem nenhuma versão diferente? Ah, do Adilson está? Do Edilson? Lê, Suzana. O 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Conformar é formar com. Era essa a palavra que precisava ser lida. Você vê como é que é interessante. Não vos conformeis. E aqui nessa versão diz: não se amoldem. E tem o mesmo sentido, mas no original, as duas palavras, conformar e transformar, no português ela tem uma mesma palavrinha aí nessa palavra composta. Qual que é? Transformar e conformar. Formar. Transformar, não vos conformeis, mas transforme.
E as duas palavras, irmãos, elas parecem ter o mesmo sentido. E, na verdade, Paulo está nos ensinando que o nosso culto precisa ser racional, precisa ser oferecido um corpo como sacrifício vivo. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele tirou os animais do sacrifício, não é verdade? E ele apresentou um sacrifício único, definitivo, que foi o seu corpo. Agora eu me sacrifico, ou eu me ofereço a Deus, ofereço o meu corpo a Deus como sacrifício, não para que eu venha a ser salvo, mas porque eu sou grato. Porque Jesus se sacrificou por mim. E esse sacrifício é vivo, é santo e é agradável. E ele tem que ser lógico, tem que ser racional. E é interessante que houve um tempo, hoje não acontece mais tanto, mas houve um tempo que em alguns lugares ainda tem, que as pessoas iam num culto, daí a mensagem não dava para entender, no meio da mensagem alguém chamava as pessoas para ir para frente, ou algumas pessoas já começaram a sair do seu lugar, e alguém passava um paletó. Acho que o pai foi tendo um culto desses um dia, e voltou pensando assim, não derrubaram nós. Mas as pessoas já vinham, cada um com um lençolzinho, ficou a irmã e o pai e a mãe de pé, sabe? Eu disse, se alguém cair, vai embora de a pé. Heróis da resistência. Aí, as pessoas já estavam preparadas, com um lençolzinho cada um, para cobrir, uma toalhinha, para cobrir as irmãs quando elas caíssem. Então, quer dizer, já é um negócio que já existe uma prévia, uma sugestão. Existe algo chamado o poder da sugestão. E a pessoa começou a orar e começou a tombar todo mundo. E eu já vi isso em outros lugares. Em vários lugares acontece, tem lugar que acontece até hoje. Aí qual que é a pergunta? Caiu? Por que caiu? O que aconteceu enquanto caído estava e o que mudou depois que levantou? Porque o nosso culto é um sacrifício vivo. É santo e agradável a Deus e é racional. Porque só cair, eu caí. Um dia o pai perguntou para alguém, né? Como que ele respondeu? O professor Domingo, ele disse, não senti nada, só uma pancada na cabeça, na cadeira. Senti só uma pancada na cabeça. Então, que sentido faz? Aí, irmãos, eu fui também um dia cultuar a Deus numa outra denominação e aconteceu a mesma coisa, só ficou eu de pé. Daí quando eu vi que só eu estava de pé, eu falei, eu vou embora. Sou um estranho aqui, né? E, falei, será que eu não sou? Aí eu voltei pensando, será que eu não sou tão espiritual assim, que eu não sou digno nem de cair? O pregador ali em Cascavel, ele disse que quem não caísse porque não tinha poder de Deus. E o padre fazia assim para mim, por que você não caiu? Cento e poucas pessoas caídas e eu de pé, ele fazia assim e eu fazia pura assim. incredulidade. Então, se as coisas acontecem assim e você perde o sentido, ela tem que ter uma razão, porque João vai dizer assim, eu caí aos pés do Senhor. Eu perdi o sentido, mas ele recebeu algo enquanto caído estava, enquanto esse sentido fugiu dele, algo ele recebeu, que foram as revelações do Apocalipse. Então algo precisa acontecer. Se eu perco o sentido, algo precisa acontecer, algo precisa estar sendo liberto, trabalhado em mim. E de fato isso acontece, mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos oferecer a Deus algo que é racional. E eu digo, às vezes nós podemos cair com o poder de Deus, porque quando Deus instituiu lá o templo, e Salomão acabou de edificar o templo, ele entrou no templo, ele se prostrou, e ele orou, a glória de Deus desceu no templo, que nenhum dos sacerdotes ficaram em pé, todo mundo caiu, com o poder de Deus. Mas aí alguma coisa tem que ter acontecido, porque se só cair, não faz sentido.
Só desmaiar não faz sentido. Então, o cair, às vezes, irmãos, é um trabalhar de Deus na nossa vida, para que a gente levante dali diferente, liberto, transformado, abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu olho para essa palavra, e não é só a questão disso, mas muitas coisas que acabam perdendo o sentido. Por exemplo, um culto em que a palavra de Deus é pregada e essa palavra não é entendida por quem está ouvindo, deixa de ser um culto racional. Quando os louvores é cantado e esses louvores não é entendido, ou quem está cantando não está fazendo sentido nenhum para quem está ali, não vai fazer sentido para Deus também, porque o nosso Deus é um Deus inteligente, não é verdade? Não faz sentido. Quando você vai num culto e o pregador interrompe a mensagem para começar a revelar e profetizar na vida de 1, 2, 3, 4, 5, e a mensagem fica sem concluir, quem não ouviu uma palavra direta, individual, para ele aquele culto não fez sentido. É verdade ou não é? O culto tem que ser completo, tem que fazer algum sentido para quando eu sair desse ambiente eu tenha alguma coisa. Claro, Deus às vezes reúne uma multidão e vai falar com 1 ou 2 pessoas diretamente, como assim, essa palavra foi inteiramente para mim. Mas em tudo, a minha esposa sempre fala, todo culto vai ter alguma coisa que você pode e deve aproveitar para você, para a sua vida, porque o nosso culto é racional. E às vezes o dia que o culto não fizer nenhum sentido, a palavra você não entender, o louvor você não entender, mas você vai receber um abraço de alguém que vai falar assim, Deus abençoe a sua semana, e a sua semana vai ser abençoada por causa desse abraço. Por isso faz todo sentido a reunião, o encontro. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer assim, não deixai de congregar, como é costume de alguns. Por quê? Porque na comunhão, na mesa, numa reunião, no momento de culto, nós temos várias formas de ser trabalhado e aprender da parte de Deus e ser abençoado. Amém? Amém. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, nós precisamos vir para oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse dia eu vi um videozinho que estava lá a pregadora pregando e a pessoa lá sentada no altar ainda, com a cabeça para trás, com a boca aberta, dormindo. De repente deram um grito dela, ela acordou e deu um glória, olhou para o lado, assim, deu uma limpadinha na baba. Fiquei pensando, meu Deus, que culto, hein? Eu ouvi um dia um pregador pregando, estava contando um testemunho, que um dia ele pregou e o irmãozinho no primeiro banco dormiu. E daí ele falou para a irmã, que estava do lado, falou, acorda ele. Acorda você botou para dormir? Essa na palavra que estava boa, né? Então o nosso culto, irmãos, tem que ser um sacrifício vivo. Vivo e acordado, né? Santo e agradável a Deus. Posso falar uma coisa? Pode? No Paraguai, um irmão dormia na igreja e Deus mostrou para um presbítero que o diabo vinha na hora do culto e ponhava um travesseiro nele assim, ó. E ele dormia. E ele repreendeu aquele demônio e a pessoa foi liberta. Nunca mais dormiu. Não. Tá vendo? Todo culto ele dormia, né? O diabo encostava um travesseiro para ele poder dormir, né? Dentro da igreja, irmãos. É espiritual, né? É espiritual. É espiritual. Às vezes a canseira é espiritual. E a canseira é espiritual por quê? Porque você já experimentou algo que dá mais sono do que ler a Bíblia? Paulo disse que nossa luta é contra os principados e potestades nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, no reino espiritual o inimigo atua até dentro da igreja para você impedir de a pessoa ser abençoada. A gente vai ler a Bíblia e não dá sono. Não é verdade? Ou acontece só comigo isso aí? Dá sono? Você vê como é que a Bíblia é uma benção, ela me acalma. Às vezes é o inimigo que está chacoalhando sua labirintite para você dormir. Orar é outra coisa. É ajoelhar e babar às vezes, né, irmãos? Eu lembro quando eu era
criança e nós íamos no culto de oração, eu lembro que nós ajoelhávamos para orar. E eu falava, Senhor meu Deus, eu só acordava quando vou falar, acorda rapaz, já acabou a oração, vai embora. Eu uma vez acordei nas 2 da manhã com a Bíblia caída em cima do peito. Assim. Aprendi muito. Por isso, irmãos, que o sacrifício é vivo e por isso que é sacrifício. Porque não é fácil. Não é verdade? Você pensa bem, não é fácil em todos os sentidos. Não no sentido de vir cultuar, mas no sentido de viver o culto. Principalmente. Mas o vir cultuar é algo difícil. Porque aparece canseira de todo lado, aparece empecilho, aparece visita, aparece gente que nunca veio da tua casa e o diabo manda ele lá na hora do culto. E aconteceu com você ou não? Muito. Acontece. E vem lá, e daí quer tomar café, quer jantar, vai dar despesa o inimigo ainda, irmão. Você vê como é que o inimigo trabalha. Atrapalha você de ser abençoado e rouba sua bênção ainda. Que a Bíblia estava falando agora, né? Quando ela estava aí com nós lá no Paraguai. Está tudo pronto para ir a ceia de tarde. Chegou um mentiroso lá e não saiu mais. Aí, e veio mentir ainda. E ainda disse assim, coisa feia é um homem desmentir o outro na cara. Quando fala assim é porque vai começar a emendar uma atrás da outra, né? E, irmãos, é difícil porque eu não sei vocês, mas pensa num dia que eu chego em casa e estou cansado, é quinta-feira. Eu posso ter trabalhado pouco ou trabalhado muito, e eu vou estar cansado do mesmo jeito. E parece que eu sento no sofá, eu pego a Bíblia para estudar e eu tenho que lutar, né? Porque vocês vão vir aqui, vai ter que ouvir alguma coisa. E eu fico olhando para a Bíblia, e olho para o livro, e olho para a Bíblia, e olho para o livro, e começa. Já aconteceu de eu pescar e daí me entregar e dormir ali mesmo, no sofá. Um pouquinho antes de vir para o estudo. Então, é difícil. Por isso que é sacrifício. Mas é um sacrifício. Não, comparado ao que Jesus fez, não é nada. Quando a gente vem para a casa de Deus, a gente está vindo para quê? Para oferecer a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Para que esse sacrifício e esse culto continue quando eu volto para minha casa, como eu lido com a minha esposa, como eu lido com o meu trabalho, como eu lido com as pessoas. Então, Paulo vai começar a falar aqui de relacionamentos. Primeiro, nosso relacionamento com Deus, depois ele vai falar do nosso relacionamento com nós mesmos, e depois ele vai falar do nosso relacionamento com nossos inimigos, vai falar do nosso relacionamento com a igreja, com nossos irmãos. Aleluia. Ele vai falar de tudo isso. Daí no capítulo 13 ele vai falar sobre o nosso relacionamento com o governo, com o Estado, com as autoridades. Verdade. E que não é fácil sujeitar, mas a gente tem que. É a palavra. Como que é difícil. Então assim, até aqui ele falou de tudo que Deus fez para nós. Agora ele vai falar daquilo que nós precisamos fazer para nos tornar o quê? Pessoas agradáveis a Deus. Olha como é interessante. Não tem nada que eu faça e que Deus me ame menos. Glória a Deus. Verdade. E não tem nada que eu faça para Ele me amar mais. Mas tudo que eu faço é por gratidão a Ele, para me tornar alguém agradável a Ele. E para eu me tornar agradável a Ele, eu preciso o quê? Não me conformar com esse mundo, não tomar a forma desse mundo, mas o quê? Transformar pela renovação da minha mente. É transformada quando tem sentido naquilo que eu faço, quando há lógica. Então a mente, irmãos, você vê que como que a gente falha? Porque a gente quer agir e tratar com o coração, não é verdade? Mas a mensagem, a palavra de Deus atinge primeiro a nossa mente. É na mente que a primeira batalha acontece. Entra pelo ouvido e vai agir na minha mente. E o inimigo luta e batalha tanto pelo quê? Por aquilo que entra pelos nossos olhos e por aquilo que entra pelos nossos ouvidos. E aquilo que entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos é que faz a gente o quê? Tomar a forma. O inimigo, irmão, está tentando... Você sabe o que é um gabarito de uma peça?
Por exemplo, uma peça prensável, um plástico, uma cadeira, que é feito um gabarito e é jogado ali, e o plástico, na sua forma líquida, né? E ele é prensado, esquentado, e ele se torna aquele molde, conforme aquele molde. Não é verdade? E depois dá trabalho para tirar dali, mas tira e está pronto o formato com a cadeira. O mundo faz o quê? Está tentando empurrar a gente nesse molde para a gente tomar o formato de mundo, conforme o sistema do mundo. E Paulo vem e diz assim: não vos conformeis, não deixe que o mundo te empurre, te encaixe, não se torne um camaleão que você vai se tornar conforme a cor do ambiente. E é isso que é conformar, é tomar a forma de, é estar junto com alguém, é você agir de uma tal maneira, porque algo te impulsiona a agir dessa maneira. Hoje em dia está muito difícil, irmãos, nós vivemos nessa nação, no sentido de que a escola quer ensinar o filho a agir de uma maneira e que contradiz os princípios da palavra de Deus. Aí você vai na televisão e vai assistir algo que vai ferir esses princípios. E tudo isso está prensando para quê? Para que nós tomamos a forma de algo que não é aquilo que Deus espera de nós. Nós estamos, às vezes, nos conformando, tomando a forma. Não vos amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Essa versão vai dizer transformem-se, mas a outra vai dizer assim, mas transformai pela renovação da vossa mente. Ou entendimento. Ou entendimento. A batalha começa na mente. E é interessante que tinha um eunuco lá em Atos capítulo 8, que estava lendo a palavra de Deus. E ele estava ali em cima de uma carruagem e lendo Isaías 53. De repente, Deus leva Felipe, e Felipe vem correndo do lado dessa carruagem, e começa a correr do lado da carruagem, e olha para esse homem e fala assim: você entende o que você está lendo? E o homem fala: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E daí o Felipe sobe na carruagem e começa a explicar para esse eunuco o que estava escrito. E a pergunta dele é: esse homem que escreveu, o profeta escreveu isso, ele estava falando de si mesmo ou estava falando de outro? E nisso Felipe pregou tudo que Jesus veio e fez naquele tempo. E acabou de pregar, Glória a Deus. o eunuco parou a carruagem, olhou e falou assim: ali tem água. O que me impede de ser batizado? O Felipe falou: nada, vamos lá. E já batizou ele ali mesmo e resolveu o problema. Esse homem estava o quê? Com um impasse. Ele tinha a palavra, ele estava lendo a palavra, ele tinha vindo de Jerusalém, ele tinha ido adorar, mas estava fazendo tudo isso sem entender. E porque ele não entendia, ele não desfrutava. Quando ele entendeu, ele passou a desfrutar. Então o negócio começa onde? Na nossa mente. E a luta do inimigo, irmãos, é agir na mente humana, para que a gente tome a forma, tome o padrão do mundo. Mas quando a gente vem e oferece a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a gente oferece um culto racional, a nossa mente é transformada, a nossa mente é regenerada. Glória a Deus. Nós começamos a entender. E é interessante que o entendimento, irmãos, quando você entende, você desfruta. Quando você entende, você experimenta. Quando você entende, os seus olhos se abrem. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente entende, e é interessante que quando a gente estuda na escola, a gente sofre com aquela matéria até que a gente entende, aprende. Aí na prova, meu Deus, parece que você está iluminado pelo Espírito Santo. Não é verdade? Quem já fez uma prova que a hora que começou a fazer, meu Deus, eu acertei tudo. Pelo menos pensa que acertou, até vinha nota, às vezes errou umas duas. Mas aquela sensação de que você entendeu aquilo, fala, meu Deus, olha só, eu entendi. Quando você entende, você sabe o que está fazendo. E é triste, irmãos, porque assim, ó, a maioria das coisas que as pessoas fazem, elas fazem sem entender.
Não é verdade? Gestos diante de uma cruz, diante de uma igreja, diante de um cemitério, diante de tanta coisa, faz você entender. Por que faz isso? Da onde surgiu isso? Quando que se começou a fazer isso? Por que se faz isso? E como é triste, irmãos, não é só o fato de quem não tem a informação correta não entender. O duro é quando as pessoas têm a informação, têm a palavra, têm a explicação e vivem a vida inteira ouvindo a mesma explicação às vezes e até hoje não entendeu. Aí é triste. E a palavra de Deus vai dizer assim, que o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que não creem. Porque se eu não entendo, eu não creio. Se eu não creio, eu não desfruto. Se eu não desfruto, eu não vivo como uma pessoa que apresenta o meu sacrifício santo, agradável a Deus e vivo, e um culto racional. E se eu não faço isso e não aproveito disso, eu vou estar o quê? Tomando a forma do mundo e não transformando o mundo. Aí você vê um país como o nosso, em que a nossa linha de pensamento cristã cresceu muito, mas você não vê transformação. Você não vê resultado. Você não vê mudança na cidade, você não vê mudança no trabalho, você não vê mudança na política. Aí você vê assim, nossa, o nosso país é um país cristão. Mas como está o nosso país? A nossa cidade é uma cidade cristã. Quanta promiscuidade, quanta prostituição, quanta traição, quanta coisa ruim que tem na nossa cidade. Aí eu pergunto, será que nós estamos transformando pela renovação da nossa mente? Ou a nossa mente está um passinho aqui e um passinho lá? Será que a nossa mente está sendo transformada? Ou será que o nosso culto de fato é um culto que é aqui, é lá, é lá, é lá, é lá? Será que o culto, não nosso como igreja aqui, nossa igreja, mas da igreja evangélica num sentido geral, o quanto que nós adoramos a Deus com o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Por quê? Porque o que é ser um sacrifício vivo? Quando a minha mão é tentada a tocar naquilo que não é meu, mas eu não toco, é um sacrifício vivo. Quando os meus olhos é tentado olhar para aquilo que não é meu e eu não olho, eu faço isso como um sacrifício vivo. Quando eu controlo para não olhar aquilo que eu não devia no meu celular e olho para aquilo que é bom, é um sacrifício vivo. Glória a Deus. Quando eu seguro a minha língua para não falar mal de alguém e eu abençoo esse alguém, é um sacrifício vivo. Quando eu não uso a minha mão para pegar o que é dos outros, mas uso a minha mão para oferecer algo para alguém, isso é um sacrifício vivo e é um culto racional. Então é isso que nós precisamos entender, que a nossa vida cristã precisa ser uma adoração completa. E é difícil isso, não é difícil? Se é difícil vir no culto, irmão, imagina viver o que a gente ouve no culto. Por isso que começa na mente e vai para o coração. O que nós ouvimos precisa se transformar em atitude. Glória a Deus. Não é verdade? E semana que vem nós vamos falar, se Deus quiser, dos dons que pela graça nós recebemos de Deus. Mas tudo isso é oferecido de Deus para nós, para que nós possamos abençoar alguém. Tudo que nós recebemos não é para ter um fim em nós, mas é para nós nos tornarmos canal. Aleluia. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Se eu tenho sede, eu vou pedir para Deus me dar água. Não é verdade?
Aí Deus envia 2 litros de água. Mas a minha sede vai ser saciada com 250 ml. Aí, o que eu faço com o resto? Eu pergunto se tem alguém do lado. Mas o que nós faz com 1 litro e tantos que sobra, geralmente? Eu vou guardar porque daqui a pouco eu vou ficar com sede de novo. A gente pensa que a gente é o final da bênção, mas nós somos o canal da bênção. Deus nos dá mais do que o suficiente. Para quê? Para que eu me torne um canal da bênção. Amém. E não é só nesse sentido que palpável, não é só nesse sentido, é no sentido de que nós recebemos algo da parte de Deus. E tem pessoas que não receberam esse entendimento. Porque esse entendimento não vai vir um espírito e fazer um vento e escrever no chão e a pessoa, opa, agora eu entendi. Não, vai ter que ter uma voz. Capítulo 10 diz assim: como eles crerão se não há quem pregue? Verdade, Senhor. Nós temos uma dívida de gratidão a Deus. E nós recebemos algo da parte de Deus. E nós precisamos ser instrumento e canal desse algo que recebemos da parte de Deus. Ah, irmãos, como é difícil viver uma vida cristã. É difícil, é muito difícil. Mas nós só vivemos pela graça de Deus. Não é pelas nossas forças, mas é pela graça e pela misericórdia de Deus. Por isso que Paulo vai dizer: eu rogo pelas misericórdias de Deus. É uma oração. Eu rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. O entendimento renovado gera transformação. Se nós não estamos gerando transformação, é que ainda falta alguma coisa no nosso entendimento. E por isso que nós viemos na casa de Deus, para que o nosso entendimento seja renovado e nós possamos voltar para o campo de batalha e conquistar para a glória do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por este momento, por tua graça, por tua fidelidade. Obrigado por teu amor, obrigado porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, por nossas fraquezas, por nossa incredulidade. Perdoa-nos, Senhor, meu Deus, pela ausência de transformação a partir de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos a apresentar a Ti sempre um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor, um culto racional. Pai amado, que o nosso entendimento venha ser aberto, que o nosso entendimento venha estar em Ti e que nós venhamos receber de Ti, Senhor, e transmitir o que recebemos para a glória do Teu nome, Senhor.